O tema de hoje. Estamos no quinto tema, queridos amigos do Go Six, estamos no quinto tema dos 10 dias de oração, o tema da revista, né, o tema dos 10 dias, como nós vencermos, vencendo com Jesus até o final de todas as coisas. E esse quinto dia, o tema que nós temos aqui para meditar sobre ele, é o tema que fala sobre o engano, as tentações, sobre as investidas de Satanás para nos tirar o foco das coisas espirituais. Na verdade, as armadilhas de Satanás para nos tirar do caminho em direção ao céu, do caminho de comunhão com Cristo, do caminho de lealdade e fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. O diabo é um grande enganador. Ele começou no céu enganando os anjos e ele conseguiu arrastar com ele, pelos seus enganos, suas armadilhas no céu, 1/3 dos anjos. E ele veio para essa terra e aqui, desde que ele veio, ele continua a sua obra de engano, de tentações, de armar armadilhas para desviar os filhos de Deus do caminho do bem. Eu vou intercambiar hoje várias vezes o termo engano, tentação e armadilha. Ao você ouvir essas palavras, estou querendo dizer a mesma coisa. As artimanhas que Satanás usa para nos separar de Deus, para criar uma separação entre nós e Deus, e para milhões e milhões de pessoas, essa separação resulta em morte, resulta em condenação eterna. Mas Jesus nunca nos deixou sem aviso, sem alerta. Jesus sempre esteve conosco, nos alertando em tudo. Então, nós hoje vamos ser alertados dessas armadilhas, dessas tentações, desses enganos que Satanás usa para nos desviar do caminho do bem, para nos separar do nosso Criador e Redentor. Primeiro ponto, o primeiro e grande enganador. Então, indo para a Bíblia, na ordem que a Bíblia foi escrita ali, né, em que ela está, nos livros estão ali colecionados na Bíblia, logo em Gênesis, capítulo 3, verso 1, depois o verso 4, nós lemos assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí você vai lá para o verso 4 e diz assim: disse a serpente à mulher: Certamente vocês não morrerão. Deus havia dito para Adão e Eva que se eles comessem da única árvore que Deus separou para ele. Havia milhares de árvores no jardim do Éden. Eu imagino milhares. Todas com frutos muito bons, inclusive esta aqui. Os frutos eram gostosos. E esse fruto dessa árvore, com certeza, era gostoso e nutritivo. Mas Deus deu uma ordem. A gente não pode questionar as ordens de Deus. Algumas coisas que Deus pede para a gente, às vezes, não fazem muito sentido. E a gente acha que porque não faz sentido para a gente, Deus deve ter se enganado, né? Ou a gente pode
empurrar o limite da tolerância de Deus assim. Deus disse para Adão e Eva: não comam dessa árvore. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente veio e perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? E Eva respondeu para a serpente: Deus disse que a gente vai morrer. E a serpente respondeu para a mulher: vocês não morrerão. O problema é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se você tem alguma dúvida que a serpente aí, relatada em Gênesis capítulo 3, é o diabo, é Satanás, você pode ler Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz assim: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ou você pode ler Apocalipse capítulo 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ok? Então, lá no livro do Apocalipse, o último, você encontra ali dois versos, pelo menos dois versos, em que a Bíblia diz: a antiga serpente é o diabo, é Satanás. Tá? Não tenha dúvida quanto a isso. Quem apareceu para Eva lá, colocando para ela a tentação e a dúvida, tem alguém com o microfone aberto. Estou escutando um barulhinho. Verifica o seu microfone, por favor, se não está no mute. Tá? Se você tem alguma dúvida que aquela serpente que apareceu para Eva era o diabo, Apocalipse tira a dúvida. Bom, por que eu usei esse texto agora? Para mostrar para vocês que, relacionado com toda a história do ser humano, está o diabo enganando as pessoas. Vamos fazer uma pequena resenha da atividade do enganador. Ele tentou, desculpe, primeiro eu vou mencionar tentações ou armadilhas que não deram certo. O diabo tentou, mas não deu certo. Ele tentou derrotar Jó através da armadilha ou da tentação, do sofrimento e da tragédia, tirando todos os seus bens e matando todos os seus filhos. Mas Jó permaneceu fiel. A história de Jó mostra para gente que se a gente fizer a escolha por Deus, nós podemos vencer, sim. Mas você tem que fazer a escolha por Deus e escolher Deus como Senhor da sua vida. Na história de José, aquele que foi para o Egito, a estratégia foi tentar matá-lo pelas mãos dos seus irmãos, não conseguindo, tentou fazê-lo fracassar na vida moral através da sedução da esposa de Potifar e outras tentações que José teve lá, inclusive o do sucesso depois, quando ele foi colocado como governador do Egito. Satanás não conseguiu vencer José. As armadilhas e as tentações que Satanás colocou diante de José não funcionaram porque José fez a escolha por Deus na sua vida, para que Deus fosse o Senhor da sua vida. Com Daniel, ele tentou matar o profeta de Deus através da artimanha dos seus colegas. Satanás usa pessoas nos seus planos para nos vencer. Às vezes ele nos tenta na mente, às vezes ele nos tenta com pessoas. Ele tem seus instrumentos. Daniel venceu. Passou a noite na cova dos leões e venceu. Os três hebreus, a tentativa, a armadilha, foi fazê-los negar a fé com ameaça de morte, ameaça de perder a vida.
se eles não praticassem a idolatria. Eles resistiram, eles disseram para o rei assim: não nos ajoelharemos diante da sua imagem. Paulo, o apóstolo, as armadilhas de Satanás foram muitas. Sofrimento físico, restrições de sobrevivência, 5 quarentenas e açoites, fustigado com varas, apedrejado, naufrágios, perigos de rios salteadores, perigos com gentios, perigos com seus próprios patrícios no deserto, falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, jejuns. Paulo foi vencedor, Satanás não conseguiu, mano. Ele tentou poderosamente. Mas você encontra alguns exemplos de tentações ou enganos de Satanás que deram certo, ele conseguiu. Começa com Adão e Eva. Ele diz para Eva: não, não é assim, você não vai morrer, não. Olha, se alguém chega para você e fala, você vai morrer, e outra pessoa chega para você e diz, você não vai morrer, qual é a tendência de você? Acreditar em quem disse para você que você não vai morrer, ok? Por quê? É mais gostoso acreditar que não vai morrer. Satanás é muito astuto. Ele sabe criar armadilhas muito especiais. A armadilha que ele criou para Adão e Eva deu certo, eles caíram. Você encontra logo em seguida a história de Caim. Ah, pastor, Caim não foi tentação de Satanás, não. Caim foi uma. Ele deixou as emoções dele dominarem. Claro, eu também acho. Ele matou o irmão dele porque ele deixou a inveja, a raiva, né, aflorar na sua vida. Ele vai lá e mata o seu irmão. Mas quando você vai ler a primeira carta de João, lá no Novo Testamento, 1 João capítulo 3, verso 12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Olha, talvez você não tenha se lembrado desse texto, né? É verdade que Caim matou seu irmão por causa da falta de controle das suas emoções, inveja, ciúme, raiva e tudo mais, mas João escreveu que Caim pertencia ao maligno. Uma pergunta para você ficar pensando assim: como é que a gente se torna alguém que pertence ao maligno? Tá? É para pensar. É para pensar, é para meditar nisso, é para ler a Bíblia, para orar a Deus e buscar a resposta. Outra tentação que deu certo, Saul. Saul, alguém vai dizer, não, mas Saul também foi porque ele não controlou suas emoções. Não. A gente usa muita desculpa para não controlar as emoções da gente, e a gente usa muita desculpa para desculpar a Satanás. E às vezes nós colocamos essas duas desculpas uma em frente à outra, uma contra a outra. Satanás sabe lidar com nossas emoções, amigos. Nossas emoções, elas existem, por isso que a gente precisa muitas vezes de um auxílio profissional. E eu tenho dito aqui, eu não sou absolutamente contra o trabalho de psicólogos, psicólogos formados, né? Não o pessoal que treina aí as respostas, treina aí as frases. Um psicólogo que faz o seu curso aí, toda a faculdade, um mestrado depois, né? E um psicólogo que seja cristão também, para não dizer para você que você está carregando um fardo muito pesado de de questões religiosas, alivia um pouco o seu fardo. Não, vá no psicólogo cristão, ele será uma grande ajuda para você. Né? Eu sempre aconselho isso. Precisou? Vai. Eles ajudam a gente. Saúl tinha um problema com suas emoções. Ele não tinha um psicólogo cristão lá para ajudá-lo. Mas ele tinha o profeta Samuel que o ajudava mais do que um psicólogo.
o profeta recebia a mensagem de Deus e falava com o rei Saul, mas ele foi rejeitando. Ele tinha vários problemas emocionais e vários problemas espirituais. No fim das contas, o maior problema dele foi que o Espírito Santo deixou Saul, porque Saul rejeitou tantas vezes a influência do Espírito Santo que o Espírito Santo o deixou. E aí ele ficou por conta própria. E quando ele ficou por conta própria, e no momento da sua maior angústia, ele foi consultar uma médium. Ele foi consultar uma mulher que invocava o espírito de prováveis mortos, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que não era espírito dos mortos que essa mulher invocava. Sabe o que eu posso ler aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14? Saul morreu porque ele foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e consultou uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte. Hoje, meus amigos, há muita gente que passa pela mesma tentação de Saul. Daqui a pouquinho eu vou fortalecer esse ponto, consultando espíritos. Olha aqui na telinha, estou colocando aqui entre aspas, né? Consultando espíritos de pessoas que já morreram. A Bíblia é muito clara em dizer para você que quem morreu não tem um espírito que fica por aí vagando no espaço vazio e aparecendo em determinados locais onde tem uma pessoa que tem a capacidade de invocar esses espíritos, né? Mas havia uma mulher desse tipo no tempo de Saul. Eu sei que você está querendo perguntar, mas se não é o espírito da pessoa que morreu, é de quem então? Vamos estudando a Bíblia, que você vai entender de quem é, tá bom? Hoje, essa mesma tentação, essa mesma armadilha de Saul continua disponível e levando muita gente a cair nessa armadilha. Saul morreu porque ele foi consultar uma pessoa que invocava o espírito dos mortos, tá bom? Então, estamos vendo aqui tentações ou enganos de Satanás que deram certo. Deu certo a tentação ou engano com Adão e Eva, com Caim, com Saul. Não vou falar de todos que a Bíblia mostra, mas vou terminar com esse aqui, das tentações que deram certo. Ananias e Safira. E você pode ser tentado mais uma vez a dizer: não, pastor, não foi armadilha de Satanás aquilo lá. Eles é que foram cobiçosos. Eles é que tinham ambição. Eles queriam a fama de quem vendeu alguma coisa e deu para Deus, mas eles queriam manter também parte desse dinheiro que eles disseram que era tudo, eles queriam manter com eles também. Sim, e isso existiu, mas Satanás também trabalhou nisso para armar a armadilha para eles. Por que eu tenho certeza disso? Porque em Atos, capítulo 5, verso 3, quando Pedro confronta Ananias, ele diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro que você disse que estava dando tudo, né? Então, Ananias e Safira foram vítimas da ambição própria deles, mas também eles cederam à tentação, à armadilha de Satanás. Eu quero falar agora, então, esses foram os que sucumbiram, ou essas foram as armadilhas que deram certo. Deu certo com Adão e Eva, com Caim, com Saul, com Ananias e Safira. Mas eu quero falar agora com você sobre a tentação de Jesus. E essa fala da tentação de Jesus. Aliás, antes de falar da tentação de Jesus,
eu quero citar uma história aqui para vocês que está lá no Velho Testamento. Eu resolvi inverter agora a ordem, tá? Por isso que eu peço licença a vocês, antes de falar da tentação de Jesus, deixa eu falar sobre um profeta, um mensageiro de Deus. A história dele está lá em 1 Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Deus mandou um homem de Judá até Betel para levar uma mensagem de condenação e de advertência para o rei. E ele foi e ele deu a mensagem. O rei até enfrenta esse homem de Deus, e há ali uma coisa, é uma história interessante para você ler, tá? 1 Reis 13. Mas junto com a ordem de Deus para que ele fosse lá e desse uma mensagem de repreensão para o rei, Deus disse assim: vá, dê a sua mensagem, não coma pão nem água lá e nem volte pelo mesmo caminho que você foi. Vá, dê o seu recado e volte por outro caminho. Ele foi, deu o recado, estava voltando. Havia um outro profeta na região e os filhos disseram para esse outro profeta: olha, sabe o que aconteceu? Deus mandou um profeta lá que veio de Judá, ele deu o recado para o rei e já está voltando. E o profeta, esse que morava lá, disse assim: para onde que ele foi? Ele foi em tal caminho. Ele correu naquele caminho, alcançou aquele profeta que Deus havia mandado e disse: olha, vem ficar comigo em casa, eu preparei uma refeição para você. E o homem de Deus disse: Deus me disse que eu não deveria comer nem beber e deveria voltar pelo outro caminho. E aquele profeta da região disse assim: olha, eu sou profeta como você também. E Deus mandou um anjo para dizer para mim: vá buscá-lo para trazer comer na sua casa. Então, eu vim agora, um anjo veio e falou para mim: eu vim te chamar. E aquele homem de Deus acreditou e voltou. Olha, Deus falou para ele: não vá comer nem beber. Dê o seu recado e volte pelo outro caminho. Agora aparece um profeta que morava na região dizendo: um anjo veio para mim e disse para você voltar. Ele acreditou, ele voltou e ele morreu por causa disso. Um leão no caminho o matou. Então, por que eu contei essa história? Porque eu quero dizer para você que nós podemos ser enganados até por alguém que é reconhecidamente um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Daí, querido amigo do Go Six, a importância de você conhecer a palavra de Deus. Aqui em São Paulo, na capital, há algumas tendências que ultimamente têm acontecido muito por aqui. Um pregador, um influencer é no mundo todo, não é só aqui. Alguém famoso por fazer interpretações mais atuais da Bíblia, dizem: olha, esse texto não quer dizer bem assim. Você pode entender esse texto de maneira diferente. E centenas e milhares de pessoas têm se desviado da palavra de Deus porque outra pessoa disse que é diferente, mesmo lendo o texto da Bíblia ali. Então, eu quero entrar na história da tentação de Jesus, exatamente nesse ponto da nossa meditação. Em Mateus capítulo 4, estão relatadas ali, e Lucas também relata, as tentações de Jesus lá no deserto. O diabo se apresenta para Jesus e faz três tentações poderosas. Uma tentação tinha a ver com desafio, outra tentação tinha a ver com provar que Deus é fiel, e outra tentação era uma tentação até para Jesus evitar tudo que ele ia sofrer. O Satanás usou passagens da Bíblia para tentar Jesus. Olha, está escrito assim. Olha, está escrito desse outro jeito.
Se eu e você estivéssemos ali com o conhecimento que a gente tem hoje da Bíblia, talvez nós cairíamos, né? Ante as tentações, as armadilhas de Satanás. Ele usou passagens da Bíblia para tentar. E Jesus não caiu em nenhuma das armadilhas. E como foi que Jesus resistiu às armadilhas de Satanás? Ele citou passagens da Bíblia também para dizer para Satanás: não é bem assim que você está falando. Você está usando o texto bíblico da maneira errada. Jesus venceu as três tentações de Satanás porque ele tinha conhecimento da Bíblia. Ele lia e estudava a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus. Por isso, quando o diabo jogou a armadilha, Jesus saiu da influência da armadilha e citou passagens da Bíblia. Quanto você lê e estuda da Bíblia cada dia? Você já sabe disso, mas eu vou falar aqui só para fortalecer, né, esse ponto. Satanás conhece a Bíblia muito mais que você. Ele conhece a Bíblia de cor. E se você não estudar a Bíblia, ele vai enrolar você. Tá? Eu vou usar uma gíriazinha aqui, né? Mas é assim que a gente fala. Ele vai enganar você com passagens da Bíblia. Ele usa mensageiros famosos da atualidade para ensinar a Bíblia de maneira errada e enganar as pessoas. Jesus se livrou dos enganos de Satanás, da armadilha de Satanás, das tentações de Satanás, porque ele conhecia a palavra de Deus. E o diabo dizia: está lá na Bíblia, está escrito assim. Aí Jesus dizia: mas está escrito assim. E ele citava lá o outro termo. O apóstolo Paulo uma vez escreveu para os Gálatas, e os Gálatas estavam passando por momentos de conflitos sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse assim para a igreja, para os irmãos lá da igreja de Gálatas: olha, ainda que nós que já falamos para vocês isso, eu acho muito interessante esse texto, porque a gente põe a ênfase na próxima frase e pula essa aqui. Deixa eu ler o texto, daí eu coloco as ênfases. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo está dizendo assim: eu vim antes e preguei o evangelho do Senhor Jesus. Se eu voltar aqui e pregar um outro evangelho, eu estou amaldiçoado. Aí ele usa o argumento poderoso. Mesmo que um anjo do céu venha pregar um evangelho diferente para vocês, não acreditem nele. Eu acho muito legal Paulo ter usado essa frase, ainda que nós, porque nós temos pastores que se apostatam, nós temos pastores que deixam a doutrina pura e começam a pregar do seu jeito para agradar um grupo pequeno de leais, de fiéis. Eles abrem uma nova igreja e eles têm seguidores que os seguem. Lógico que a pregação deles é mais agradável, é mais atrativa, é uma porção de coisa que Deus diz para não fazer, eles dizem, não, agora pode. É que Deus, naquele tempo lá, se Deus estivesse aqui hoje, ele ia dizer que podia, né? Paulo disse, se eu voltar aqui aí para vocês e ensinar um evangelho diferente daquele que eu preguei antes a vocês, eu sou amaldiçoado. Se um anjo do céu, ele é amaldiçoado.
Paulo está dizendo: acreditem na palavra de Deus, na pureza da palavra de Deus, como ela é. Bom, mas a ênfase do texto de hoje está nos enganos das doutrinas. As doutrinas que enganam o povo de Deus e o povo que não está ainda com Deus. Eu quero ressaltar aqui um parágrafo do texto da revista que diz assim: prestem bem atenção agora, porque vai falar de alguns enganos. A crença na comunicação com os mortos ainda é mantida, mesmo em terras que se dizem cristãs. A prática de comunicação com seres que pretendem ser os espíritos daqueles que morreram tem se generalizado. Babilônia está promovendo doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imoralidade, desculpem, a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Então, nesse parágrafo aqui do texto de hoje, algumas doutrinas extra-bíblicas não estão na Bíblia, são apresentadas aqui e nós precisamos nos cuidar para não cairmos nas tentações, não cairmos na armadilha. Eu sei que pode ser muito complicado para alguns de vocês. É muito agradável você ir numa sessão mediúnica e ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho que morreu, né, de algum querido. Isso traz uma satisfação assim emocional extremamente prazerosa. Ah, estou falando com ele, mas a Bíblia diz, não é ele. A Bíblia diz, eu li para vocês agora mesmo, Saul morreu porque ele consultou uma mulher que dizia invocar os espíritos dos mortos. Essa é uma armadilha de Satanás. Ele mexe com as emoções da gente. É muito agradável ouvir que você não precisa guardar um dia sem trabalhar, sem comprar coisas, sem, sabe, separar um dia, sétimo dia da semana para Deus, só usar para Deus. É muito agradável você ouvir assim, não. Você vai à igreja lá no primeiro dia da semana, faz o que você tem que fazer e pronto. Essas são armadilhas doutrinárias. Há outras armadilhas doutrinárias, mas eu não tenho mais tempo para falar sobre isso. Mas você pegue os 10 mandamentos e analise cada um dos mandamentos e veja como o mundo está hoje tolerante com muitos daqueles erros ou mandamentos que Deus proíbe algumas atividades. Você vai lá no sétimo mandamento e você vai ver uma orientação de Deus quanto à questão da sexualidade, do relacionamento entre nós, relacionamento do sexo entre nós, seres humanos. Acha que pode ter um monte de parceiros sexuais. Hoje em dia se fala muito nisso. Há plataformas da internet, há sites da internet que pregam que você pode ter hoje um monte de companheiros ou companheiras, ou do jeito que você quiser para você, que não é problema. Afinal, é uma necessidade física do ser humano. Tem um mandamento que trata disso. Tem um mandamento que trata sobre a questão de matar pessoas. E às vezes nós ficamos a favor desse governante ou de outro governante, porque um fala que pode, outro fala que não pode, a gente entra naquela briga ali, e a Bíblia é clara ali no princípio: não matarás. Ok? Há muita coisa para a gente pensar. A questão da idolatria.
da falta de reverência com o nome de Deus. Satanás usa tudo isso, quebrando esses mandamentos de Deus para nos enganar. Agora, eu deixei, eu vou deixando a cereja do bolo para o final, né? Como Satanás vai trabalhar? Como Satanás vai trabalhar nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, para enganar as pessoas? Eu vou ler um texto aqui do livro O Grande Conflito. E quando eu falava sobre o derramamento do Espírito Santo nos anos passados, aqui no Go Six, eu mencionei esse texto muitas vezes. Quando o Espírito Santo for derramado sobre os filhos de Deus, eles vão fazer sinais e maravilhas, vão curar enfermos, vão fazer milagres. Mas preste atenção no final do texto. Olha lá. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo até mesmo fogo descer do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O que nós lemos aqui no livro Grande Conflito é: quando o Espírito Santo for derramado em sua plenitude sobre a terra, os servos de Deus vão pregar no mundo todo, vão fazer prodígios, vão curar doentes, vão fazer sinais e maravilhas. Todos esses sinais seguirão os crentes. Mas Satanás também fará esses sinais. Ele também curará enfermos, ele também fará sinais e maravilhas, ele fará até fogo descer do céu. Você verá um servo de Deus fazendo um sinal e uma maravilha. E você verá um servo de Satanás fazendo sinais e maravilhas. Em quem você vai acreditar? Em qual deles você vai confiar? Ah, pastor, não vai dar. Vai dar, sim. Eu quero ler agora o texto da revista que está na página 19. Sem oração, ninguém está livre de perigo, nem por um dia, nem por uma hora sequer. Da mesma forma, devemos suplicar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali são reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelos quais podemos resistir a ele com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras. Então, nós devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista a nossa sujeição a Deus, ao mesmo tempo que devemos estar constantemente em guarda contra as ciladas de Satanás. Amigos, só tem um jeito. Quando você vê os servos de Deus fazendo um milagre, os servos de Satanás fazendo um milagre, e você não sabe em quem acreditar, se você teve uma vida de oração, e uma vida de comunhão com Deus, e uma vida de estudo da palavra de Deus, você vai saber a diferença. Mas essa oração não pode ser ocasional. Esse estudo da palavra de Deus não pode ser ocasional. Não é suficiente uma oração ocasional ou um estudo ocasional. E agora eu vou acrescentar uma frase minha aqui no texto que está na revista, tá? Nem é suficiente você ficar assistindo videozinhos do TikTok, do YouTube e de tudo mais de influencers cristãos, pregando a palavra, pega um verso, faz uma meditaçãozinha ali de 10, 15 minutos, você assiste aquilo e diz assim: já tive a minha comunhão com Deus. Teve nada. A sua comunhão com Deus é a comunhão que você separa um tempo no dia para oração e para leitura e estudo da Bíblia,
aí o conhecimento da palavra de Deus vai sendo implementado na sua mente, e quando o engano vier, você vai dizer: não, isso não é de Deus. Existem alguns influencers que são bons na palavra, e você deve ouvi-los assim, mas como um adendo, não como a sua atividade principal. Sua atividade principal é a sua oração e a sua leitura e estudo pessoal da Bíblia. Você não pode depender de pregadores. Um dia eles não estarão aí mais. Você não pode depender de coaches espirituais. É conhecimento de segunda mão. O conhecimento de primeira mão é da palavra de Deus. Seus olhos têm que ler a palavra de Deus. E você tem que tomar tempo para meditar. Depois você pode ouvir os outros. Pastor, o senhor está falando contra você mesmo? Estou sim. Se a sua religião é fortalecida só naquilo que o pastor Levi ou que o pastor Anderson falam aqui, você tem uma religião de conhecimento de segunda mão. Você tem que estudar a Bíblia por si mesmo, por si mesma, e conhecer tudo ali. Comunhão com Deus através da sua oração com Deus. E na oração, lembra da oração do Pai Nosso? Jesus disse: não nos deixes cair em tentação. A oração do Pai Nosso tem esse pedido. Por que você não vai pedir para Deus: Senhor, me livra hoje? Amanhã você diz: Senhor, me livra hoje. Depois de amanhã você diz: Senhor, me livra hoje da tentação. Não me deixa ser enganado. E estude a Bíblia. Jesus disse que o próprio Satanás vai se disfarçar num anjo de luz e vai aparecer para você. E você vai ver aquele ser brilhante falando algumas coisas para você. Se você não conhece a Bíblia, você vai acreditar nele. Última frase da Bíblia para as orações. Se alguém ficou com medo de ser enganado, agora eu tenho esse texto da Bíblia para você. 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Ah, querido amigo, querida amiga de oração aqui do Go Six, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, não nasceu de novo, tome essa decisão hoje, porque esse texto diz assim: se você nasceu de Deus, o maligno não toca você. Se você já nasceu de Deus, já foi batizado, cada dia precisa nascer de novo. Na sua comunhão com Deus, você diz: quero nascer de novo no reino do Senhor. Se cada dia você consagrar a sua vida a Deus, o maligno não lhe toca. Percebem? Deixo com vocês, queridos amigos, a meditação de hoje. Estude a palavra de Deus para valer e ore para valer. Cada dia o diabo não vai enganar você. E você estará livre das armadilhas do diabo.